Fê, Opa! cara, a mesma biotecnologia que pode chegar à cura do câncer também pode criar novos seres humanos. Pois é, cara, como dizia minha avó, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, importante, vamos falar sobre isso? Bora? Bora. Depois da vinheta. Pronto. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Para e Ponto, o lugar onde gente e meio ambiente se encontram, não é isso, Flávio? É isso mesmo. É assim que fala, né? É isso aí, tá então aprendendo, bom. tá aprendendo. Já era hora, né? Mas agora eu quero pedir, antes da gente começar mais um super papo, se inscreva aí no canal, sim, acione o sininho da rede social, deixe seu like, seu comentário, compartilha geral, assim mais gente está próximo aqui dos nossos papos todas as quartas-feiras, às 17 horas. E agora, Flavião, estamos no Apoia-se. Não me diga. Sabia que dá para ser apoiador do canal? Incrível. É, e ter vantagens exclusivas aí com isso, né? Tá mais perto da gente, participar de reunião de pauta, conhecer até bastidores. Então, clica aí no link da descrição, apoia.se/pariponto e saiba como ser um apoiador aqui do canal. Sem perder mais tempo agora, Flavião, vamos chamar a nossa convidada aqui, muito especial, para a gente tratar de um tema que a gente não tratou ainda aqui no canal, hein? Então vai ser bem interessante. A gente vai fazer essa relação de sustentabilidade com a área de saúde, com a indústria farmacêutica, e para isso a nossa convidada é Paula Barqueiro, ela que é gerente médica e doutora em ciências da saúde. Seja muito bem-vinda, Paula. Bom, obrigada Flávio, obrigada Fernando, o convite é excelente e eu estou super feliz de estar aqui. Que legal. A gente sempre gosta de começar conhecendo um pouco dos nossos convidados aqui, Paula. Então me fala como que você entrou nessa área de saúde, em que momento da carreira, né, você se despertou e entendeu que você ia seguir na área de saúde. E depois já começa a dizer pra gente, né, como que foi essa trajetória até estar trabalhando mais próximo de questões socioambientais e sustentabilidade dentro da sua área. Ai, Fernando, olha, minha história é meio comprida um pouquinho, mas assim, meu sonho sempre foi ser cientista. Essa era a minha grande sonho de infância. E aí, dentro da veterinária, foi onde eu encontrei essa possibilidade. Aí, na veterinária, eu fiz 2 anos de cursinho para entrar na faculdade, queria uma universidade pública para poder fazer pesquisa, na época, há 22 anos atrás. Eu vou contar muito para não dar spoilers da idade, mas eu tinha essa vontade, e aí estudei aqui em São Paulo, passei numa faculdade no interior de São Paulo, fiquei em Araçatuba aí 5 anos, e aí fui desenvolvendo essa área de pesquisa. Lá dentro da faculdade eu já trabalhava com um laboratório de análises genéticas e aí depois reprodução animal. E ali eu consegui encaixar que as duas coisas se comunicassem. E aí fui para fora do Brasil, fiz o mestrado nos Estados Unidos, voltei, fiz o doutorado aqui na Escola Paulista de Medicina, e foi quando começou essa transição já para a área veterinária, para a área humana. Aí depois eu terminei o doutorado, fui para um pós-doutorado no Hospital Albert Einstein. Ali eu tive o primeiro contato com uma indústria privada que financiava a pesquisa, então tinha muito essa parte acadêmica, mas eu via que tudo que eu fazia na bancada eu não conseguia enxergar chegando nas pessoas. E aí eu falei, puxa, eu preciso fazer essa transição. Aí dentro desse pós-doutorado eu falei, bom, acho que eu preciso falar a mesma língua que o pessoal fala dentro da indústria. E aí fui fazer um MBA para poder aprender aí como que a gente traduzia os termos da academia, da ciência para a indústria, para que eles pudessem olhar para aquilo sem aquele ar utópico apenas para falar, olha, né, a gente quer salvar o planeta, mas como que a gente salva o planeta, né, e a saúde das pessoas? Então, fiz essa transição, daí fui mãe, fiquei 5 anos cuidando aí da maternidade, que me deu aí uma bagagem. Eu acho que quando a gente é mãe, a gente pode ser qualquer coisa nessa vida. Maior do que 10 MBAs. É outro tipo de doutorado, É outro né? doutorado, e aí Aí logo depois, quando as crianças começaram a crescer um pouquinho, eu comecei a ver oportunidades, fui para uma empresa menor que fazia análise genética em embriões, aí fui convidada para ir para
para a indústria farmacêutica, foi aí que eu entrei dentro da indústria farmacêutica como MSL. MSL é uma sigla que da indústria farmacêutica a gente usa como Medical Science Liaison, que é uma ponte entre a academia com a indústria. Então, você faz esse relacionamento com os líderes de opinião, com, né, a área que você estava, era na área de ginecologia, porque toda a minha formação dentro da reprodução animal e humana me trouxe aí esse conhecimento. E aí a gente vai crescendo dentro da indústria, e passei a gerente médica, e agora eu estou numa outra indústria, que aí eu saí um pouquinho da área de reprodução humana para poder aprender um pouquinho sobre acesso, sobre sustentabilidade, sobre planos de saúde, sobre, né, o nosso governo, como que a gente consegue fazer essas relações, e aí estou aprendendo sobre diversas outras áreas aí, e aí entra toda a parte de sustentabilidade, as questões socioambientais, como que a gente permite o acesso a medicamentos, e aí estou aprendendo ainda, tenho muito chão pela frente, mas a trilhagem já está sendo feita. Que legal. Ó, portas abertas, Flávia, agora do jeito que você gosta. Caramba! Muito tema pra Caramba! Não, e fora que é uma grande oportunidade, porque a gente tem uma cientista que aprendeu a falar para o público, não é isso? Então, a gente é a tradutora de um monte de coisa que a gente quer saber aqui. Espero, né? Eu vou começar pelo final, já aproveitando essa tua deixa, que você falou que você entrou na área de saúde e tudo mais, e falando da questão de sustentabilidade, o último censo que acabou de sair está mostrando que a pirâmide brasileira está invertendo, que o país está se tornando um país mais velho, né, com menos taxa de natalidade e etc, etc. O sistema brasileiro de saúde aí, somado o privado e o público, estão preparados para essa mudança? E como é que a gente consegue se adaptar? O que precisa fazer para se adaptar a isso? Olha, a gente ainda não está preparado. Eu acho que a gente está caminhando, né? Já sabe-se que a população está envelhecendo numa taxa de natalidade inferior ao que seria para renovar, não só pelos custos de vida, mas a própria saúde também tem um custo altíssimo, né, para as pessoas mais idosas, câncer, todos esses tratamentos que a gente investe são tratamentos caros, e aí a gente tem a taxa de natalidade que está diminuindo. Aí a gente tem dois pilares. Tem a área de reprodução, né, humana, que tem se desenvolvido e seria uma ferramenta que poderia ajudar, e 1 a cada 6 casais tem problemas de fertilidade, né? Então isso já é também, e muito porque aí entra muitas outras coisas, entra, né, estilo de vida, poluição, a nossa alimentação, doenças que hoje a gente consegue diagnosticar, endometriose, outras doenças que antigamente a gente não tinha ainda muito conhecimento. E a população está infértil, né? Tem, claro que não todo mundo, mas tem aí uma grande taxa, o que já diminui também a taxa de natalidade. Então, a gente precisa investir nessa área para que mais casais possam ter acesso a tratamentos de reprodução humana, para que a gente consiga aí ajudar na taxa de natalidade. E também tem várias possibilidades de evitar doenças com essas tecnologias. E também cuidar do envelhecimento da população, né? As técnicas que a gente precisa de biotecnologia, que a gente chegou a falar, né? De como envelhecer mais saudável, prevenção de doenças, e cuidar também das que a gente tem existentes aí, ou precocemente, ou também posteriormente, mas a gente não está preparado, não. A área de saúde tem, se a gente pode falar, vou falar culpa, não no sentido depreciativo, né? Tem uma culpa nisso daí, porque assim, a gente está vivendo mais, não só por questão da taxa de natalidade ter caído, a pirâmide está invertendo, mas porque a gente está vivendo mais também. Então, a questão da idade, da qualidade de vida na maioridade, né? Então, esse é uma derivação, é um problema que aconteceu, um problema que é bom, um problema bacana, que vem da questão dos medicamentos que foram desenvolvidos, etc. Então, a gente criou uma situação agora que a gente tem que sair, né? Onde a gente precisa chegar num equilíbrio, né? Esse, acho que o ganha-ganha sempre é o que a gente consegue aí tanto para um lado quanto o outro, né? Mas precisa cuidar. Hoje a gente não tem políticas públicas de prevenção de doenças, né? A gente sabe que algumas já existem, mas precisa ter muito mais, né? Se a gente for falar
no caso da reprodução humana, que é uma área que eu venho, a gente não tem hoje hospitais que permitem acesso para a população, né? Então a gente tem, sei lá, 9 hospitais públicos que oferecem ciclos de reprodução humana assistida para casais que têm infertilidade, mas não é suficiente para a demanda que existe para ajudar esses casais aí a terem filhos saudáveis, que também é uma grande necessidade, né? Não adianta a gente ter filhos onde o casal envelhece e as chances de terem doenças é maior, e aí você também sobrecarrega o sistema de saúde lá na frente por ter aí doenças associadas aí ao nascimento de crianças de doenças raras, que hoje a gente tem, então, algumas. Só que o custo disso também hoje ainda é muito alto para que o governo, né, ou o sistema público consiga absorver. Hoje a gente tem aí 5% dos medicamentos do SUS são biológicos, depois eu posso até explicar o biológico e genérico, quais as diferenças. E a gente, hoje, 43% do orçamento do SUS é para medicamentos biológicos, só que só 5% deles é prescrito, né? Então... O que são medicamentos biológicos? Bom, medicamentos biológicos, eles são feitos a partir de células vivas, né? Uma tecnologia de DNA recombinante, onde você usa células vivas para construir a medicação ali dentro desses vetores, né? Ou é uma bactéria, ou é uma célula de hamster chinês. Então, assim, a gente tem aí, são células vivas em placas, que são construídas, aí tem bioreatores gigantescos, e aí onde a gente faz esse material, esse medicamento vem a partir de uma célula viva. Os medicamentos genéricos, eles são medicamentos que vieram de medicamentos que perderam a patente, mas aí são químicos, né, que você junta uma molécula com a outra, prensa, vira um comprimido, ou um xarope, alguma que tem aí essa funcionalidade, mas os medicamentos biológicos, esses são muito mais complexos, tanto em tamanho, em complexidade da molécula, quanto medicamentos, não só os genéricos, né, os medicamentos de referência, por exemplo, paracetamol, todos esses que são comprimidos que a gente usa para dor de cabeça ou para dor muscular, eles são medicamentos pequenininhos, né? Que você tem a molécula, você junta tudo isso. Agora, o medicamento biológico, não. Ele é grande, são anticorpos monoclonais, aí são medicamentos para quem tem doença autoimune, artrite reumatoide, psoríase, são muito mais complexos, né? Tanto dentro do organismo quanto também para se fabricar. E aí a gente tem essas grandes diferenças que pode ajudar também no acesso, né? Medicamentos biosimilares, eles vêm dos biológicos, e os genéricos vêm dos de referência aí para ajudar nesse processo. Então eu já quero fazer tirar uma dúvida de utilidade pública aqui. E os genéricos funcionam? Funcionam. Olha, a gente tem muita gente que tem medo de... Eu tenho a sensação que no Brasil ainda tem um certo preconceito. A gente tem, né? Sim, esse preconceito, porque o Brasil tem aquele preconceito de o que é mais barato não serve, né? E claro que existem laboratórios e laboratórios, né? Como todos, a gente tem aí a qualidade do produto, a qualidade dos reagentes, a qualidade... mas, sim, medicamentos de boa qualidade, genéricos de boa qualidade, sim, funcionam, tem que funcionar. A Anvisa, a gente tem um órgão regulatório excelente, que é a Anvisa. Eles são muito criteriosos nos critérios de aprovação dessas medicações, então a eficácia, a segurança, tudo isso tem que ser provado dentro aí da margem que eles consideram aí de especificidade para cada um. Então, assim, a gente pode confiar, sim, no medicamento genérico, nos medicamentos biosimilares, que são os medicamentos que vieram dos biológicos, né? Quando perde a patente, a gente tem aí a possibilidade de ter ou genérico para medicamentos menos complexos, né, ou os biosimilares, que são dos derivados dos biológicos, aí de células vivas, que também tem grande utilidade. Então, assim, sim, funciona. A gente pode, sim, usar os genéricos. Busquem empresas de qualidade, claro, né, que tem, mas a gente tem bastante aí no país e devemos confiar. Isso é um papel que a gente tem que fazer
para a sustentabilidade dos sistemas de saúde, né? Quando mais a gente utiliza genéricos, biosimilares, esses medicamentos que já a gente ajuda com que o que precisaria ser feito para a inovação e de novos produtos aconteça. Né? A gente tem esse paradoxo de que a inovação não acontece a partir de medicamentos genéricos, mas é o contrário. E eu acho que quando a gente utiliza esses medicamentos e a gente permite acesso para muito mais pessoas, porque o custo ali é um fator limitante, a gente consegue que as outras indústrias consigam investir em inovação, né, para novos medicamentos, para novas terapias, e aí mais pessoas têm acesso. Então, sim, é um paradoxo que existe e que é super importante. Agora eu quero aproveitar alguém do setor aqui para desmistificar um tema que vira e mexe aparece, né, em discussões, de que a indústria farmacêutica nunca estaria interessada na cura de doenças porque ela precisa se sustentar na venda de remédios. Queria saber como que vocês ouvem, né, essa repercussão dentro do mercado e, de repente, explicar qual que é a visão, qual que é a missão da indústria farmacêutica para a gente deixar de lado um pouco essa polêmica, né, e entender que vocês são, de fato, parceiros ali da medicina. Como que vocês encaram quando tem um tipo de repercussão como essa, por exemplo? Eu fico triste, pessoalmente, né, de escutar, porque, assim, a gente trabalha tão duro, né? Eu, como um cientista que vim da academia, quis ir para a indústria para poder ver todos os resultados de que se a gente faz dentro da pesquisa chegasse para os pacientes, né, prolongar a vida das pessoas, oferecer qualidade de vida. Claro que nem todas as doenças a gente não vai curar, né, porque quando a gente cura uma, nasce outra. O Covid é um exemplo disso, né, de que pandemias vão surgir, outras doenças vão aparecer. O câncer é uma coisa que a gente precisa, não tem uma cura ainda para o câncer, porque ele acontece aí de diversas maneiras, em várias células, tem mecanismos super complexos. Eu fico triste porque, assim, eu vejo ali dentro o tanto que a gente trabalha para que a gente consiga prolongar, oferecer qualidade de vida para os pacientes. Mas é um trabalho diário, né? Então, assim, antigamente a gente tinha muita questão ética das pesquisas com a indústria farmacêutica. Acho que esse cenário tem mudado muito. Acho que as multinacionais já mudaram, os compliances são super rigorosos, o que eu adoro, acho ótimo, porque isso nos dá aí segurança de que uma pesquisa que está sendo feita, ela é uma pesquisa clínica com pacientes que leva em consideração aí o cuidado que a gente tem que ter com o paciente. Eu vejo o quanto eu trabalho diariamente para que cada claim farmacêutico, né, cada mensagem que vá para os líderes de opinião, para os médicos, ela seja respaldada cientificamente num estudo de qualidade. A gente não pode falar, né, olha, isso aqui é o melhor que tem, ou a gente tem diversas regras para poder, e agências regulatórias que fiscalizam isso tudo, né, para a gente poder falar sobre uma medicação, qual o efeito que ela tem, qual é o papel, a resposta, a eficácia, a segurança. Então, eu vejo, a gente acaba nem prestando muita atenção. Eu fico triste pessoalmente, Paula, CPF, de escutar, porque eu vejo que... Mas a gente vê o universo inteiro, né, sendo polarizado aí por muita coisa, mas a gente trabalha muito duro ali dentro da indústria para tentar prolongar, pensar em possibilidades onde a gente... educação médica para médicos que... para todo mundo, né? A gente tem aí... Nada é permanente, tudo está sendo ali a pesquisa científica baseada em evidência. A gente precisa estar sempre em congressos, avaliando o que está sendo feito de novo, ou até... poder voltar para trás e falar, olha, isso aqui funcionava antes, mas hoje não funciona mais, de que maneira não funciona, como que a gente consegue avaliar. Então, às vezes, eu escuto muito podcast, escuto mesmo, né? Ficou uma cultura que, para mim, eu vou para o trabalho, a gente vai escutando. Que a gente vê falar muito das pesquisas que, às vezes, a indústria... E no Brasil, a gente não tem muita pesquisa, porque não é um país onde a gente... E precisaria melhorar isso para o Brasil, e eu acho que a gente está caminhando aí para isso, mas a gente não tem muita pesquisa clínica aqui, muita pesquisa feita fora. E aí, como que a gente adapta para cá? Tem diversas raças, culturas, a gente precisa poder avaliar tudo isso, se funciona aqui também, mas
quando a gente começar a fazer pesquisa aqui, a gente vai conseguir aí ajudar muito mais outros países que têm aí uma diversidade cultural como a nossa. Mas a pesquisa precisa acontecer. E a gente, às vezes, olha e fala, puxa, mas não funcionou, né? Como que não funciona? Mas a gente precisa olhar para a pesquisa clínica diferente, né? De como a gente olhava antes. E, às vezes, é aí que tem algumas rispezinhas, né? De que, puxa, a gente não quer... que a indústria não tem o interesse de... Quer vender. Né? Vai vender. A gente sempre vai precisar de remédio, a gente sempre vai precisar, mas tem esse cuidado, tá? Assim, eu digo porque eu sou a pessoa que faz essa avaliação do que vai para fora da empresa, de que como que a gente vai fazer a promoção desses materiais, como a gente faz essa avaliação clínica e dos estudos para poder falar, olha, tem eficácia, tem a segurança, vai funcionar, em que tempo vai funcionar. E o organismo, ele é adaptativo, né? A gente, às vezes, funciona num período, depois o organismo encontra maneiras de se... Porque a gente quer viver, todo mundo, né? Claro. A bactéria quer viver, o vírus quer viver, o ser humano quer viver, então todo mundo está buscando formas e adaptações para poder, né, seguir aí esse caminho, mas dá para a gente... Tem muita coisa aí, e eu não concordo com essa, né? Mas Agora, antes da gente virar essa parte dos medicamentos, só para a gente... Depois o Flávio vai pegar um outro gancho aqui. E o medicamento que chamam de orgânico, fitoterápico, esse tratamento, ele atrapalha a indústria, ajuda, complementa? Como que vocês encaram esse paralelo? Olha, acho que tudo que não atrapalha também, assim, tem o efeito fitoterápico, acho que sim, a gente pode, as plantas estão aí, às vezes a quantidade é menor, a gente precisa começar a fazer os estudos clínicos, né, que eu acho que para poder falar, olha, o quanto que funciona, em qual população, porque a gente sempre divide, o estudo clínico ajuda muito nessa questão da faixa etária, né, se para os idosos tem um peso, para as crianças tem outros. Então, assim, eu acho que a gente precisa começar a fazer os estudos para poder validar. Hoje, eu não tenho evidência científica que mostre né, um contra o outro. A gente fala head to head, né, que compara um comparado com o outro, porque são estudos que custam caro. Né? Então, assim, a indústria do fitoterápico não vai querer fazer um estudo para falar, olha, esse e aí, então... Mas, assim, eu acho que se não atrapalha, eu acho que a substituição por algumas coisas pode ser, a gente precisa ter evidência científica para poder fazer isso. E é isso que a gente ainda precisa caminhar aqui e entender se tem o mesmo efeito, não tem, como que a gente pode fazer. Eu não vejo muitos estudos ainda head-to-head que validam essa medicação, mas pode ser que a gente caminha para isso. E precisaria. Aliás, acabou de ser lançado um livro. Eu não vou falar sobre ele, porque eu não li o livro ainda. Eu só li a resenha e o motivo dele, que fala exatamente sobre isso, que, na verdade, a questão de terapias alternativas que não tem a comprovação científica, por vezes pode atrapalhar o tratamento, porque a pessoa deixa de procurar tratamentos convencionais ou medicamentos que já são consagrados e cientificamente comprovados. Eu tive alguns casos bem simbólicos disso. Para, por exemplo, usar algum medicamento com efeito placebo, enfim, e acaba deixando um diagnóstico, tendo um diagnóstico tardio da doença que importa. Mas, enfim, esse é outro assunto. Eu vou aproveitar que você falou de 3 assuntos. Você falou você citou teu CPF, então eu vou aproveitar a tua experiência pessoal. Você falou dos testes e ensaios em medicamentos e a questão da ética. E tem um outro, não vou dizer que é mito, mas um outro assunto que é meio espinhoso, que é sempre o teste em animais de medicamentos, né? E você é médica veterinária, então eu queria aproveitar... Eu esqueci até de comentar que eu faço parte do Comitê de Ética em Pesquisa com os Animais do Hospital Albert Einstein, então... Sim, essa é uma preocupação que eu sempre tive. Eu usei muito animal para pesquisa quando eu estava dentro da academia. E a gente tem muito respeito pelo animal, porque é a partir dele que a gente consegue obter dados para poder falar, olha, podemos seguir, usar isso. Então, assim, hoje a gente tem uma responsabilidade muito grande, até de
de como os animais ficam nas gaiolas, né? Porque hoje a gente tem um enriquecimento ambiental para que ele seja o mais próximo possível, mas ele nunca é, tá? Assim, nunca um animal de laboratório, ele é um animal que, como se fosse na vida, que ele estaria na vida, mas ele já é criado para que ele seja um animal de laboratório, né? Então tem uns que eles não têm defesa nenhuma para ver se a gente não tem ali uma infecção que acabaria com toda a pesquisa, o Código do Rebanho. Eu vejo com bons olhos e com maus olhos também. Eu acho que a gente tem que chegar nesse equilíbrio. Eu acho que nem sempre a gente precisaria de animais para pesquisa, e hoje a gente já consegue estudos em células, em vez de usar animal, a gente consegue usar o tecido. Hoje muitas indústrias dermatológicas já não têm, e a inteligência artificial hoje já consegue nos dar aí muitas informações de resultados que aconteceriam nas células sem precisar usar o animal. Então, a gente já caminha para... hoje a gente tem aí os 3 R's, né? Que não usa, reusa. Então, assim, todos os comitês de ética e pesquisas que utilizam animais, eles têm que passar por um comitê de ética. E nesse comitê de ética tem um veterinário, tem um pesquisador, tem uma pessoa da sociedade, um advogado, pessoas que estão... Porque é toda a sociedade ali para avaliar se aquela utilização daqueles animais está sendo feita da maneira correta. Então, a gente questiona, a gente fala, olha, será que esse número é correto? Será que isso vai respaldar realmente o N amostral, né? O número de animais que está sendo utilizado vai corresponder à resposta que você... a hipótese elaborada. Então, para alguns casos, acho que a gente já pode tirar os animais de pesquisa, mas para alguns a gente ainda precisa dos animais. Mas estamos caminhando para ter, hoje, com a biotecnologia, com as técnicas de inteligência artificial, a gente conseguir criar modelos in sílico, né, ou modelos que a gente fala in vitro, onde a gente não precisaria usar um animal. Mas, para muitos casos, a gente ainda precisa de uma pesquisa que ainda utilize animais, para depois seguir para humanos, né? É uma maneira de nos proteger também. E é até paradoxo, porque eu sou veterinária e prezo pelos animais, e prezo mesmo, por isso que eu estou ali dentro do comitê de ética para poder avaliar da maneira que eu posso ajudar, né? É necessário esse número? Como que a gente pode... Às vezes é necessário até mais animais do que as pessoas propõem para você poder ter um resultado fidedigno que possa seguir para a segunda fase, né? O estudo pré-clínico, que é o estudo em animal. O estudo clínico é o que começa com pessoas saudáveis e pessoas aí com um número menor de pacientes. Aí o estudo fase 2, aí tem toda a etapa aí de estudos clínicos. Mas o estudo pré-clínico, para muitas coisas, ele é muito importante para saber dose tóxica que a gente pode utilizar. Mas a gente já está caminhando aí, graças a Deus, para poder... usar modelos in sílico e modelos de inteligência artificial que já nos dão algumas respostas validadas aí para a gente poder seguir sem utilizar animais. Sem utilizar animais. Então, continuando na linha da ética, já que você falou, inclusive, que você faz parte da comissão e tudo mais, bom, essa questão dos animais é uma questão... Já é um alento saber que estamos caminhando para uma ciência que não vai utilizar mais esse tipo de ensaios. A ideia é que até 2030, e quanto mais a gente conseguir reduzir isso dentro das indústrias também, porque dentro das indústrias acontece aí os estudos pré-clínicos, mas isso é em todas as pesquisas, para caminhar para utilizar cada vez menos animais. Na outra ponta você tem o alcance da biotecnologia, o que ela é capaz de fazer, né? Se tivesse viva a ovelha Dolly... faria o quê? Com 27 anos, foi em 96, né? Em julho de 96. Então, assim, faria 27 anos. Claro que ela não viveu tudo isso, teve que ser sacrificada, acho que com 6 anos e tudo mais. E que criou, 7 anos? 7. E criou uma discussão enorme, né? Não só a questão dos animais, mas principalmente a questão ética de onde a biotecnologia pode chegar. E não só a questão futurista de criar novos seres humanos, mas também o lado positivo, né, de quais doenças podem ser prevenidas, quais doenças podem ser curadas. O que aconteceu de lá para cá? Eu sei que é muita coisa, mas num resumo bem resumido, o que aconteceu de lá para cá, desde a clonagem da Dolly,
é o ponto mais marcante para mim, mas evidentemente isso daí está sendo discutido desde antes disso. Mas onde a biotecnologia pode chegar? O que a gente... ou já chegou? O que a gente consegue fazer? O que os cientistas já conseguem fazer em termos positivos, de prevenção de doenças, enfim... E em termos negativos, como é que isso é controlado hoje em dia? Como é que é discutido? Tem os dois lados, sempre, né? Claro. Eu sempre prefiro pensar pelo lado positivo. Perfeito. E ver as coisas pelas ele. coisas positivas. Vamos por ele. A questão da Dolly, clonagem, é custo. Porque a eficiência de uma clonagem de um animal transgênico, até abrindo um parênteses, foi exatamente por isso que eu fui para a área de biotecnologia, de veterinária, porque eu fiquei fascinada e fui fazer o meu mestrado fora do Brasil, para poder aprender sobre como fazer essas tecnologias que eu sempre achei incrível, né? Associando aí a reprodução com as técnicas de biotecnologia, de biologia molecular. E de novo, né? A Dolly em si, a ovelha, a clonagem, é a pontinha do iceberg. Na verdade, o que você tem por trás disso, o desenvolvimento da pesquisa, é o que é a importância do assunto, né? E hoje a gente até tem... Hoje tem CRISPR, né? Aquela tecnologia de CRISPR que não é a mesma da Dolly, mas hoje quando a gente pensa em cortar e arrumar, né? O corte da sequência do DNA. De um DNA, a gente tem, né, o DNA e essa dupla hélice, e dentro dele a gente tem aí toda a nossa informação genética, e aí o CRISPR, sendo bem simplista, né? É uma tecnologia que usa enzimas que cortam esse pedacinho, que a gente sabe que já é um pedaço doente, que deveria levar a uma produção de uma proteína que ou a gente vai ter a doença ou não, e você corta e cola o pedacinho que você cortou. Só que hoje a gente ainda não sabe isso, se essa colagem, o que você causa pós, né? Assim, você tira esse pedaço e aí como que fica, não é só colar, né? Parece que é simples, mas hoje tem muito estudo sendo feito para entender, e aí a ética, no sentido, ela ajudou muito para que as pessoas não fizessem as pesquisas aleatoriamente. Hoje tem todos os comitês que avaliam até que ponto a gente pode chegar, onde a gente está passando do limite ético de edição aí de genes, para que tudo que tem do lado bom para ajudar a uma doença não acontecer, a gente tem do lado ruim de selecionar pessoas e selecionar aí, e aí a eugenia, né, que a gente já viveu isso em outros países. Então, assim, existem regras para diferentes países. Hoje a gente, se voltar para a reprodução, que acaba sendo feito tudo isso no embrião, né? Hoje a gente tem sequenciamento do genoma completo por um custo muito mais acessível do que a gente tinha há 20 anos, né? Então, eu disse no começo da Dolly que, assim, hoje o custo para se fazer uma clonagem, ele é altíssimo e não justifica o sucesso com o custo, né? Então, mas claro que existem aí mentes... né, que a gente malignas que gostariam aí de se clonar, mas o custo para isso, e aí a questão ética tem um limite até onde as pessoas podem chegar na malignidade dela, mas o custo é tão alto que acaba não justificando e aí ainda diversos estudos que precisam ser feitos, quais doenças novas a gente pode estar criando, outras coisas que a gente pode estar trazendo, que daí a longo prazo pode ser pior. Então, isso tudo ainda é feito em laboratório e... Não tem pessoa, não é uma realidade, não tem pessoas que já tiveram o corte na sequência do DNA e já estão testadas. Pessoas hoje a gente não tem. O que tem em pesquisa é embriões que estão aí, ou animais, isso... E tem pesquisa que não é nem publicada, né? Que a gente sabe que acontece. Aí a gente entra em outro fator de publicação, o custo de publicação e tudo isso que para a comunidade. Mas aí ele não é considerado um dado científico, não é assim, a comunidade científica não considera esse um dado. É porque a gente entra numa linha agora, porque assim. Bom, voltando para a eugenia, para pegar o exemplo mais evidente, né? Em 1945 teve o Tratado de Nuremberg. Exato. E, na verdade, julgou os crimes nazistas nos testes com humanos, enfim. Todo mundo tá fácil acessar e pesquisar os absurdos que foram feitos. E esse tratado foi um marco para a questão da bioética. Foi assim que começou. Foi assim que começou. Enfim, criaram-se daí várias regras e políticas e códigos
para limitar o uso dessa ferramenta ou dessa ciência no desenvolvimento. Agora, isso é suficiente para que a gente tenha esse controle, ou existem alguns lugares, alguns bunkers, alguns lugares mais fechados? A gente sempre imagina o cientista trabalhando no escuro, escondido ali, né? Meio Bruce Banner ali, né? E a gente teve a Covid recentemente, e ainda tem um mistério, né? De onde saiu o vírus, veio do laboratório, veio da floresta, veio da onde. Então, assim, a gente corre o risco de ter um ciborgue saindo... Não, e tem galera, além do lance do gene, do embrião e tudo mais, tem uma galera falando em se congelar também, para depois esperar o remédio lá na frente e reviver. A gente volta pro Walt Disney, né? E não sabe se Elvis não morreu. Exato, e Michael Jackson. Mas, enfim, esses códigos de conduta e ética estão sendo suficientes para limitar esse tipo de ação? Ou... Olha, eu posso dizer por mim, assim, né? Eu vejo que sim, porque hoje dentro da indústria ou dentro dessa, a gente não vê, ou congressos que a gente vai, por exemplo, a gente não vê essas coisas esdrúxulas serem feitas. E o que está sendo feito, por exemplo, né, um útero artificial, onde a gente possa ter aí o nascimento de pessoas que, né, não conseguem ter o útero e você conseguir gestar, transplante de útero, essas coisas acontecem e aí tem todo um respaldo científico para isso, mas, né, essa coisa mais futurística de um ciborgue, esse a gente não tem visto, mas eu nunca digo nunca para algumas coisas. Eu acho que a gente, pelo que se vê, não tem isso acontecendo, mas a tecnologia existe. Para muitas coisas, para muita seleção, e aí é como a gente utiliza ela de uma maneira ética e correta, né? Eu prefiro olhar para mim e falar, eu tenho feito, se cada um fizer, né, a sua parte correta, eu acho que a gente caminha para que isso não aconteça. Então, tem muita coisa ainda que a gente não conhece. A reprodução, por exemplo, assistida, ela tem 43 anos, 45 anos hoje. É uma técnica muito nova, então a gente ainda não sabe os efeitos a longo prazo. E a gente não sabe o efeito a longo prazo de muita coisa, né? Também de tratamentos que hoje a gente faz, se melhora uma coisa, piora outra. Então, e por isso que a ciência precisa continuar existindo, para que a gente possa aí avaliar a longo prazo muitas das coisas que a gente tem feito hoje, para poder não cometer os mesmos erros. Eu acho que alguns dos códigos, sim, são importantes, né? O Comitê de Ética, toda a bioética surgiu a partir do código aí de Nuremberg. Eu acho que, então, a gente tem que cuidar, né? Eu acho que precisa olhar para isso com carinho, mas a tecnologia existe para diversas aí possibilidades, o que é bom, porque, né, a inteligência artificial hoje vai ajudar em muitas partes para que a gente não use animal para pesquisa, para que a gente já tenha algumas respostas, né, as redes neuronais aí de inteligência artificial, a rapidez com que a gente possa ter um diagnóstico de câncer, talvez, para né, um pré-clínico aí, alguma coisa que a gente não tenha que possa cuidar e prevenir mais rápido. Sim. Então, prefiro olhar para esse caminho, mas a tecnologia está aí, às vezes a gente não sabe ainda hoje como lidar com ela, né? Então, assim, hoje a gente tem o sequenciamento completo do genoma, que pode te dizer, você tem a disposição, a predisposição a ter diabéticos, doença cardíaca, você descartaria um embrião por isso? Né? Hoje a gente consegue avaliar isso num embrião antes dele ser implantado. Isso não é feito ainda, tá? Sim, mas já existem softwares de inteligência artificial que poderiam dizer riscos de doença cardíaca, doença de câncer, ou hoje a gente também. Aí eu já vou entrar na parte futurística. Se a gente quisesse acabar com o câncer de mama hereditário, se todas as pessoas fizessem, né, a família que tem o câncer hereditário e diagnosticado, BRCA1, BRCA2, e fizesse uma reprodução assistida, né, uma fertilização in vitro, onde você detectasse esse gene, você não está cortando e tirando, você está hoje só detectando, diagnosticando,
e aí você transferiria apenas os embriões que não tivessem esse gene. Então, para muitas doenças hereditárias recessivas, né, que a gente usa, lembra do azinho da doença? Você conseguiria evitar alguns cânceres, né, tipo BRCA1, BRCA2, com técnicas de reprodução assistida. Claro que podem acontecer mutações e aí outros cânceres acontecerem, e aí não está relacionado, mas seria uma possibilidade. Se a gente pensar no futurístico, assim, de que a gente estava falando, essa técnica hoje existe, para algumas famílias ela é muito importante, para que, né, a filha não tenha esse câncer de mama hereditário e não passe para as próximas gerações, você acabou ali, né, com uma tecnologia que hoje ela pode ser utilizada e a gente não evoluiria para isso. Mas tudo tem um custo. Eu vou passar para você, mas a gente já discutiu aqui em outras oportunidades, outras conversas, com pessoas que são a favor do controle de natalidade. Agora a gente está discutindo reprodução assistida. Muitos falaram ainda se o ser humano não está querendo brincar de Deus. Mas isso, olha, a gente vai longe nessa história. Segue você daí. Um podcast só, mas eu queria trazer um pouquinho agora o tema socioambiental, Paula, que é uma agenda que é muito cobrada, né, em todos os mercados, todas as indústrias. Como que está essa cobrança dentro da indústria farmacêutica, né, de ter mais ESG, ter mais sustentabilidade, desde o que vocês fazem lá dentro, na fabricação dos medicamentos, até as coisas mais do dia a dia, né? Acho que muita gente, por exemplo, ainda tem dúvida de como descartar um medicamento que está vencido, a própria embalagem, aquela do comprimido, ela pode ser reciclável ou não, né? Como que vocês tratam tanto essa parte de se comunicar melhor com o consumidor e também dentro na fabricação dos medicamentos? A gente tem duas áreas, né? Assim, dentro da empresa e o que acontece fora. Dentro, a gente busca muito possibilidades de melhorar a caixa da medicação para que ela seja reciclável. Então, assim, tem várias técnicas aí que o pessoal já estuda para poder diminuir lixo, né? Diminuir. Então, dentro dessa parte de construir a medicação, quanto menos plástico utilizar, reutilizável, carpulho, onde você usa uma caneta e você troca o que tem dentro, né? Só o medicamento e você consegue reutilizar uma caneta aplicadora. Então, tem várias dessas coisas sendo testadas e isso é bom, né? Melhorar a caixa, diminuir o lixo, transporte, até, né, de que venham de outros países para o Brasil por avião, por barco, como que isso é feito para diminuir aí a emissão de carbono. Mas dentro também a gente tem ali, vamos falar, né, você falou de descarte de medicamento, antibióticos. Antibióticos é seríssimo como a gente faz o descarte correto. É importante que a gente olhe para a nossa casa, né? Se a gente tem medicamentos, algumas farmácias tem ali, né, onde descartar, porque aí eles fazem esse uso, esse descarte correto. Para algumas situações você tem como reciclar, para algumas outras você não tem, mas tem o descarte correto para que não caia, por exemplo, antibiótico em leito de rio, e a gente consiga, né, nunca descartar antibiótico na privada, ou a gente tenta sempre ter a quantidade certa da medicação para que não tenha sobras e que também não falte. Então, para usar corretamente, para não ter o descarte aí na pia. Então, a gente faz muitas campanhas internas de comunicação do descarte correto. Isso influencia aí na resistência antimicrobiana, que é seríssimo. Se a gente pode gastar um podcast inteiro falando só sobre resistência antimicrobiana, porque a nova pandemia, eu não falo pandemia, porque pandemia tem algum micro-organismo associado, mas podem ser vários. A gente está aí, e a veterinária é muito envolvida, porque a gente usa antibiótico para leite, para frango e para, né, grandes, e a gente acaba consumindo tudo isso, peixes, a gente tem que cuidar muito. Aí é uma coisa que fala-se pouco, mas pode ser um outro tema. E eu aprendi muito quando eu vim para essa indústria que eu estou hoje. Eu tinha que cuidar da área de antibióticos e para mim foi um tema
que eu me agarrei, assim, eu achei super interessante, porque é isso, né? Assim, a gente está ali, eu tenho a oportunidade de poder conversar com pessoas da Organização Mundial da Saúde, pessoas que criam protocolos aí para ajudar hospitais e empresas em relação à resistência antimicrobiana. Então, acho que esse é um tópico, mas a indústria está, sim, muito preocupada, e eu vejo que tem muitas que usam só como uma base, né, para falar, olha, eu estou fazendo ESG, mas eu vejo na prática, pelo menos onde eu estou hoje, isso tudo sendo levado muito a sério, né? É o core da empresa, a resistência antimicrobiana, e aí cuidar para que isso, então, o descarte correto faz parte, a própria embalagem, ter a quantidade correta dos comprimidos. Então, a gente não tem que descartar nunca, sempre leva na farmácia que tem ali até a própria caixa, tá? Sim. Tem todos os descartes corretos, porque daí eles endereçam para esses centros onde tem aí o descarte correto. Não só o antibiótico, o próprio comprimido que venceu, qualquer não pode jogar no lixo, não é recomendável. Não é recomendado, tá. Porque ali tem vários recipientes, né, que podem ser contaminantes. Sem dúvida. E no país que a gente está, que infelizmente tem gente que revira lixo, próprios animais podem revirar o lixo e consumir esse medicamento, sei lá. Nunca falar, olha, eu tenho aqui, vou te dar. Sempre ter, né, eu tenho aqui o antibiótico, a gente tem essa cultura, sobrou, vender na internet, a gente vê direto as pessoas vendendo sobra de medicação. Nossa. Isso tudo não é recomendado, e a gente trabalha muito duro para que conscientizar, né, a população para que isso não aconteça. Então tem campanha assim. Paulo trouxe um ponto fundamental e muito importante, porque é o seguinte, a gente pensa no descarte do resíduo como alguma coisa que está sobrando. Mas você trouxe um ponto importante, que é o do consumo consciente, que entra naquela questão de fazer a sua parte. Porque já existe um problema sério de contaminação de aquíferos e de estações de tratamento e tudo mais, pelo excesso de medicamento que nós temos no organismo e que a gente espelha através da urina, através das fezes. Então isso já existe, já é um problema. Né? Então, de contaminantes, o que a gente chama de contaminantes emergentes, e que muitas vezes a gente nem sabe que estão lá porque a gente não analisa. Então, quando vai fazer o tratamento de água, por exemplo, muitos dos compostos que são fabricados não são conhecidos, a gente nem sabe que está lá. Então, esse já é um problema, além do fato desses resíduos e descartes inadequados poderem cair não só em aterro sanitário, que é uma técnica segura, mas cair em lixão, como a gente já discutiu aqui, ou ser lançado em esgoto, ser lançado em recursos hídricos e tudo mais, isso pode contaminar, em represa, em solo, então isso pode contaminar. Mas o consumo consciente é um ponto fundamental que você trouxe pra gente aí agora. É super sério, eu fiquei, né, é o que eu falei, assim, eu fiquei muito feliz de começar a aprender muito mais sobre isso, para poder orientar, ajudar dentro de casa, né, com a nossa família, são os microambientes que a gente tá, e todo esse trabalho, né, quando a gente fala de stewardship, que é uma palavra difícil, mas que é o uso correto de medicamentos, né? A gente fala muito de antimicrobianas, porque é antibiótico, antifúngico, e aí se a gente está selecionando cada vez mais, né? Se a gente não cuidar as bactérias, para que daqui a pouco a gente vai morrer de uma encravada, né? Porque não tem bactéria, não tem antibiótico mais, que a gente tem... Porque elas estão ficando ultra resistentes Porque então elas se dividem muito rápido, e aí elas têm as mutações que criam mecanismos, igual eu falei no começo, todo mundo quer viver, né? A bactéria quer viver, o vírus quer viver, o fungo quer viver, e eles criam mecanismos para se livrar do antibiótico, né? A gente tem, no caso, né, a beta-lactamase, é uma enzima que a própria bactéria produz para evitar que o antibiótico, ela come ali aquele anelzinho que o antibiótico tem, e o antibiótico não funciona. E aí a bactéria continua replicando e né, tem aí os custos de internação, aí a gente pode entrar em farmacoeconomia, aí a gente volta para a saúde. Se a gente está preparado para a gente talvez não esteja preparado para as doenças que a gente já conhece, ainda mais para as bactérias ultra resistentes que a gente está criando. Esse mundo microscópico, né? Adoro essas coisas. Fico imaginando, né? E é
super importante a gente falar sobre isso, cuidar. Pode ser um tema que daí a gente pode falar numa próxima também, oportunidade. Vamos ter que trazer a Paula de novo aqui, Flavião. Eu vou sentar aí no sofá com você. Vamos ter Paula parte 1, parte 2, parte 3 e assim por diante. Será um prazer. Mas, Paula, adoramos o papo. Obrigado por trazer tanto conhecimento pra gente, agradeço. numa área que a gente tanto precisa, né? A gente às vezes fala das coisas do dia a dia, isso faz parte do nosso dia a dia também, a gente acaba esquecendo, né? É importante para o consumidor, para as famílias que estão aí ouvindo a gente. E queria que você deixasse aí como que você está nas redes, como que a gente conhece um pouco mais do seu trabalho, LinkedIn, como que a gente te acha lá? Eu acabo tendo bastante no LinkedIn, eu tenho o meu perfil também do Instagram, que eu acabo não colocando muita coisa de trabalho, mas no LinkedIn eu compartilho bastante coisa né, da indústria, ou de biotecnologia, ou áreas que eu acho que é Paula.Barqueiro ou Paula Barqueiro no LinkedIn. Então, tá bom. Muito obrigado, sucesso. Obrigada. E como já disse, já está feito o convite para as próximas vezes. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço. E obrigado a você que acompanhou mais um episódio aqui do Pariponto. Não se esqueça, hein? Se inscreva aí no canal se você ainda não o fez. Acione o sininho da rede social. Assim você não perde papos muito importantes, cheios de conhecimento como esse que a gente teve aqui hoje com a Paula. E não se esqueça, hein? Estamos no Apoia-se, então é só clicar no link aí da descrição, apoia.se/pariponto e vem com a gente, vem mais próximo da gente fazer o Pariponto acontecer, não é isso, Flavião? É isso aí. Então tá bom, eu sou o Fernando Tuller. Eu sou o Flávio Fernandes Salles. Esse foi mais um Pariponto, a gente se vê no próximo. Até lá.